Muito bem, senhores. Eu sou o professor Rodrigo Lagares e minha proposta é fazer com que você estude o direito de uma forma super legal. Lembrando aí que essas nossas primeiras videoaulas são sobre noções de teoria geral de Estado, ó, noções, ou seja, nós vamos estudar o basicão aí, o que é mais simples, né? E para vocês se aprofundando, o interessante é você depois dar uma estudadinha pela literatura específica, ou seja, aprender primeiro o basicão e depois ir para o mais complexo, ok? Inicialmente a gente vai estar falando aí sobre o Estado, matéria super interessante. A gente vai estar falando sobre sua origem, formação, evolução, elementos, natureza jurídica, tá certo? Assunto super interessante, nós vamos estar falando sobre alguns institutos que a gente já ouviu falar, que a gente ouve muito falar no nosso cotidiano, que a gente pensa que são as mesmas coisas, né? Esses institutos, na verdade, eles não são. Ok? Então vamos dar início? Vamos lá! Vamos começar aí, então, falando sobre esse instituto super interessante. Vamos estar falando sobre o Estado. O Estado. Outra coisa interessante, se você ainda não fez o cadastro no nosso site, não se esqueça, hein? Vai lá, professorlagares.com.br, coloque lá o seu e-mail para você estar recebendo aí sempre notícias sobre novas postagens, videoaulas, etc. aí, ok? Então não esqueça, vai lá na área VIP, cadastre o seu e-mail se ainda você não fez isso, ok? Vamos lá então, Estado, vai! O Estado, conceito aí, nós já vimos anteriormente que o Estado ele pode ser concebido como o conceito de Estado não é um conceito fixo, existe muita divergência a respeito dele, mas nós podemos sintetizar utilizando as acepções sociológicas, políticas e jurídicas, que o Estado é uma organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem comum. Organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem comum. Também é a origem do Estado. Origem do Estado. Como que se originou o Estado? Como o Estado surgiu? Sobre o aspecto da época do surgimento do Estado, existem duas posições fundamentais que tratam do assunto. Tá certo? Uma primeira teoria, ela diz o seguinte, o Estado, assim como a própria sociedade, ele sempre existiu, visto que o homem, desde que vive na Terra, está integrado a uma organização social dotada de poder e com autoridade para determinar o comportamento social de todo o grupo. Ou seja, para essa primeira teoria, sempre existiu o Estado. Como o Estado é uma organização, desde que o homem começou a conviver em sociedade, a sociedade, essa convivência em sociedade, exige que o homem comece a se organizar, estabelecendo uma hierarquia, a quem seguir, quais as normas, quais as regras que devem ser seguidas, seja lá de que forma essas normas foram estabelecidas, seja pela força, seja por um consenso, etc. Não é isso que está em voga aqui. O que está para essa teoria, o que importa é que no momento em que o homem começa a se organizar de alguma forma para conviver em sociedade, surgiu já esse instituto, esse ente, entre aspas, chamado Estado, tá certo? Já para uma segunda teoria, defende-se que a sociedade ela existia sem o Estado durante um certo período e depois, por diversos motivos, foi se constituindo o Estado para atender às necessidades dos grupos sociais. Ou seja, existia a sociedade, um grupo de pessoas aqui, outro grupo de pessoas ali. Quando esses grupos de pessoas, quando essas sociedades, na verdade, existiam comunidades, essas comunidades foram crescendo, se transformaram em sociedades, e quando essas várias sociedades elas fazem um acordo para uma convivência, elas veem a necessidade do surgimento desse ente chamado Estado, que vai ser dado poder, inclusive, a esse ente, para que esse ente chamado Estado agora discipline normas de convivência entre essas várias sociedades. Ou seja, a sociedade existia e depois passa a existir o chamado Estado.
ok? Vamos lá. Existe ainda uma terceira corrente, eu coloquei um Czinho aí, mas é uma terceira, né? Uma terceira corrente que diz que o Estado surgiu somente quando adquiriu características bem definidas, principalmente a ideia de soberania, poder máximo e exclusivo sobre determinado território habitado por um povo, que só aparece no Estado moderno, principalmente quando Maquiavel, né, começa a falar sobre o assunto. Ou seja, para essa terceira corrente aqui, não existia Estado até essa concepção, melhor, só passou a existir Estado a partir da concepção de Estado moderno. Por quê? Porque antes existia um ente a ser seguido, entre aspas, que existia uma organização, entre aspas, mas não poderia ser chamada essa organização de Estado, porque para essa corrente teórica só poderia ser chamado de Estado aquele ente que reunisse, além de alguns elementos específicos, também a soberania. E soberania só vai ser estabelecido a partir de um Estado moderno, tá certo? Então, para essa terceira corrente teórica aqui, só existe Estado a partir do Estado moderno, não existia Estado até então. Ela não entende que uma simples organização social já seria compreendido como Estado, ok? Beleza. Formação do Estado. Existem duas teorias sobre a formação originária do Estado. A primeira, teoria naturalista. Pela teoria naturalista, o Estado se formou naturalmente e não por um ato voluntário. Ou seja, instintivamente, existe uma força natural que fez com que nascesse o ente chamado Estado, tá certo? Não foi o homem que combinou nada nesse sentido, não foi o homem que acordou nada nesse sentido. Simplesmente aconteceu a formação do Estado. Uma segunda teoria, a teoria contratualista, diz que não, peraí, não é assim não. O Estado não se formou naturalmente por uma força da natureza instintiva do homem, etc. Não. Para essa teoria, existia a sociedade e o Estado, como já foi dito anteriormente, o Estado ele se forma no momento em que os homens acordam, fazem um contrato, não é isso? Dizendo, a partir de agora vai existir um ente maior que vai determinar as normas, que vai determinar regras, que vai estabelecer organizações, tá certo? Que vai administrar o bem de todas as pessoas que vivem determinada, os bens que eu digo, os interesses das várias pessoas, das várias sociedades que vivem um determinado território, tá certo? E para isso nós temos que fazer um acordo, não é isso? Ou seja, só vai ser possível a convivência do homem em sociedade se for em sociedade ou em sociedades, se existir um ente maior que regule, que discipline todas essas sociedades, que tenham a finalidade de propiciar o bem comum, não é isso? Surge aí então um negócio e aí cria-se por esse acordo, por esse contrato, esse ente chamado Estado. Essa é a teoria aí contratualista. Quanto às causas determinantes do aparecimento do Estado, existem as seguintes teorias. Primeiro, acreditou-se que existia uma comunidade, né, essa comunidade, a família, por exemplo, ao contrário, acreditou-se que existia a família, que é uma comunidade, essa família foi crescendo, tá certo? Deixou de ser uma comunidade, passou a ser uma sociedade, e aí surgiu dessa forma o Estado, ou seja, né, quando essa sociedade ela começa, né, essa sociedade que inicialmente era a família que foi crescendo, se transformou numa sociedade, não é isso? Porque passa a ter uma finalidade que é o bem comum, e aí na medida que ela vai crescendo, essa sociedade ela vai crescendo aí, ela começa a se organizar e surge assim o ente chamado Estado, tá certo? Uma segunda teoria diz que a origem está em atos de força, de violência ou de conquista.
A superioridade de força de um grupo social permitiu-lhe submeter um grupo mais fraco, nascendo o estado dessa conjunção de dominantes e dominados. Ou seja, na medida em que um grupo social ele vai dominando o outro grupo social mais fraco, ele começa a estabelecer normas, ele começa a ditar como que vai se organizar uma determinada sociedade dentro de um território, por exemplo, que foi conquistado. No momento em que essas pessoas, que essa sociedade que foi conquistada, ela passa a ter um referencial de ordens a serem seguidas, de hierarquias a serem seguidas, de organização a serem seguidas, surge aí, inclusive, se houver desobediência, pode ser punido, essas pessoas podem ser punidas, surge aí então esse ente chamado Estado. Então, o Estado que nasce por essa teoria da conjunção de dominantes e dominados, tá certo? O Estado é o quê? É esse ente aí que vai legitimar as ações dos dominantes em relação aos dominados. Uma terceira teoria diz que a origem está em causas econômicas ou patrimoniais, até parecido com a primeira, né? A primeira não, com essa última essa teoria última que nós estudamos agora. Só que a diferença entre elas está aqui no primeiro caso. Aqui a gente está falando de domínio, principalmente de domínio pela força. Aqui a gente está falando de um domínio também, que não deixa de ser um domínio, mas por questões econômicas e patrimoniais. O acúmulo de riquezas individuais deteriorou a convivência harmônica, surgindo assim a necessidade do reconhecimento de novas formas de aquisição da propriedade, que se desenvolviam umas sobre as outras. Um acúmulo acelerado de riquezas que dividia a sociedade em classes, sendo a classe possuidora exploradora da não possuidora, dominando-a, nascendo assim a instituição Estado. Falta um hífenzinho aí no dominando, mas ok, tranquilo. Senhores, olha só que interessante aqui. Origem em causas econômicas ou patrimoniais. Aqui, por essa teoria, disse o seguinte: existiam as sociedades. Nessas sociedades, um grupo de pessoas, uma parte dessa sociedade, uma classe social, passou a acumular riquezas. Para proteger essas riquezas, que a gente vai chamar de propriedade privada, criaram esse ente chamado Estado, que na verdade protegeria a propriedade privada, serviria para legitimar, ou seja, legitimar o acúmulo de riquezas e o quê? E a propriedade privada, na medida em que, uma vez que existisse esse ente chamado Estado, que protege, que diz assim, a propriedade é um direito, é uma garantia que deve ser protegida em prol de toda a sociedade. O que na verdade estava se querendo legitimar aí é que quem tivesse uma grande propriedade, quem fosse, quem acumulasse riquezas, essas riquezas estavam também protegidas pelo Estado. Ou seja, ninguém poderia, por exemplo, usurpar, né, invadir, por exemplo, uma propriedade, ou querer pegar uma propriedade, né? Por quê? Porque, inclusive, isso era protegido pelo Estado. Tá certo? O Estado serviria exatamente para isso. Principalmente, ou seja, para legitimar o quê? Se eu aumentei, eu nobre, uma classe social X, rica, se eu aumentei a minha propriedade, se eu fui adquirindo cada vez mais, todos deverão respeitar essa propriedade privada. E se porventura alguém tentar turbar de alguma forma essa minha propriedade privada, poderá inclusive sofrer sanções desse ente que nós vamos criar agora, chamado Estado. Ok? Outra interessantíssima é a origem no desenvolvimento interno da sociedade. E essa, inclusive, é a teoria mais aceita. Ou seja, na medida em que a sociedade foi se desenvolvendo, foi se vendo também a necessidade da criação de um ente chamado Estado.
Estado, tá certo? É bem parecido com a primeira corrente, com a primeira teoria que diz a respeito do desenvolvimento da família, né? Na medida que a família foi crescendo, desenvolvendo, se transformando na sociedade, depois viu-se a necessidade do surgimento do Estado. Aqui é bem parecido, só que não estamos falando de necessariamente que foi com o surgimento de uma família que foi crescendo, e sim na medida em que a sociedade ela foi crescendo, que ela foi se desenvolvendo, viu-se também a necessidade da criação desse ente chamado Estado para organizar, para disciplinar essa vida em sociedade, tá certo? Visando sempre aí o bem comum, ok, senhores? Muito bem. A evolução histórica do Estado. Olha só que interessante. Isso aqui vale a pena também nós darmos uma estudadinha aí. É muito interessante. Olha só. O Estado Oriental também era chamado de Estado Antigo ou Teocrático, tá certo? Ó, a evolução histórica do Estado. Vamos falar aí dos vários tipos, entre aspas, aí, né, da evolução que o Estado foi sofrendo em determinados lugares aí e com o passar do tempo, ok? Vamos lá, ó. Primeiro então, o que é aí? O Estado Oriental, também chamado de Estado Antigo ou Teocrático. Antigas civilizações no Oriente e no Mediterrâneo. Olha só, no Estado Oriental, a família, a religião, o Estado, a organização econômica formavam um conjunto confuso. Não se distinguia muito bem um pensamento político da religião, da moral, da filosofia, outras doutrinas econômicas. Então, sendo marcas características aí do Estado Oriental, nós vamos encontrar a natureza unitária e a religiosidade, tá certo? Por isso que a gente chama também o Estado Oriental de teocrático, ou seja, você misturava tudo. Essa questão política e religião, moral, filosófica, tudo estava misturado aí, ok? O Estado aparece com uma unidade geral, sem divisão interior, territorial ou de funções. A religiosidade denomina este Estado de Estado teocrático, como eu disse anteriormente, onde a autoridade dos governantes e as normas de comportamento individuais e coletivos são a expressão da vontade de um poder divino. Em alguns casos, o governante é considerado representante do poder divino, como a gente já estudou aí na história. E em outros casos, o poder do governante ele é limitado, inclusive, pela vontade divina, né? Inicialmente aí, muitas vezes justifica-se no Estado Oriental o poder que foi dado ao governante, dizendo, esse poder ninguém pode contestar porque foi Deus quem deu esse poder ao governante, e outras vezes o que o governante ia fazer, o clero ia lá e falar, opa, peraí, não é assim que funciona não. Você não pode fazer isso, senhor rei, porque Deus não quer assim. Ok? Isso aí no Estado Oriental Antigo ou Teocrático. Por sua vez, Estado Grego. Característica fundamental é a cidade-estado, a polis, cujo ideal era a autossuficiência. Há uma elite, atenção, há uma elite que compõe a classe política, com intensa participação das decisões de caráter público do Estado, sendo restrita a autonomia individual nas relações de caráter privada. Quando citado o Estado grego, né, quando citado no Estado grego o governo como democrático, não é a democracia do jeito que a gente está pensando, não, ok? O governo democrático significava que uma parte restrita da população, ou seja, somente os chamados cidadãos, que participavam das decisões políticas do Estado aqui, né, da polis. Pois, além destes, habitavam na cidade os metecos, os estrangeiros, e os escravos, que não participavam do poder político, também as mulheres, né? Então, quando a gente fala em democracia aqui na Grécia, a gente não está falando que é a democracia do povo, onde todo o povo participa da vida política entre aspas, do Estado aqui não. Aqui a gente está falando que somente os cidadãos é quem fazem isso. E quem são os cidadãos? Cidadãos é apenas uma elite, uma parte restrita da população. Ok? Onde a gente tira as mulheres, tira os estrangeiros, tira os escravos, tá certo? Mas aí a gente já tem uma noção, pelo menos aí, mas algumas nuances de democracia a gente já tem a partir do Estado grego, como vocês vão estar estudando
ou como vocês já estudaram em História do Direito. Estado Romano. O Estado Romano, a família é a base da organização, dando-se aos descendentes dos fundadores do Estado os privilégios especiais. Aí a gente já pensa em monarquia, não é isso? Por exemplo, o povo, que compreendia uma pequena parte da população, participava diretamente do governo que era exercido pelo magistrado. Com o tempo, novas camadas sociais surgiram aí, adquirindo e ampliando os direitos. Com a ideia do surgimento do Império, Roma pretendeu a integração dos povos conquistados, mantendo um sólido núcleo de poder político para assegurar a unidade e ascendência da cidade de Roma. Com a liberdade religiosa assegurada por Constantino, a noção de superioridade dos romanos desapareceu em face do cristianismo, ok? Outro estado interessante, o estado medieval. Com a queda do Império Romano, o mundo ocidental sofreu uma dispersão do poder político. As cidades foram abandonadas e o povo foi viver no campo, sob a proteção de um grande latifundiário, né? Estabeleceu-se o sistema feudal, pelo qual se criavam laços de fidelidade rígidos e hierarquizados entre as pessoas, desde o servo da gleba e o senhor até os reis, o imperador e o papa. É interessante aí, um senhor podia ser vassalo de outro senhor ou de um rei, que por sua vez podia ser vassalo do imperador ou do papa. As invasões bárbaras criaram pequenos reinos que tinham pouco poder, pois os senhores feudais eram absolutos em seus domínios e havia interferência do imperador e do papa. O cristianismo passa a exercer grande influência, a igreja ganha poder, pretendendo unificar a cristandade sob sua direção. Forma-se, no ano 800, com apoio do Papa, o Sacro Império Romano Germânico, sob direção de Carlos Magno, como tentativa de ressuscitar o Império Romano, com poder sobre toda a Europa. Porém, o imperador entra em conflito com o Papa e há grande dificuldade de submeter os poderes locais. Havia ainda cidades livres e dentro delas as corporações de ofício com grande autonomia. Ou seja, não havia, portanto, Estado propriamente dito, mas uma pluralidade e uma sobreposição de centros de poder e ordens jurídicas que traziam inseguranças e levavam a uma aspiração à ordem e à unidade, que foi o germe do Estado moderno. Ou seja, como não havia uma unidade no poder, ou seja, ao contrário, havia uma pluralidade, as pessoas, a sociedade estava ficando perdida, não sabia a quem recorrer verdadeiramente. Surgiu-se assim a necessidade surge assim a necessidade do aparecimento do chamado Estado moderno. E o que esse Estado moderno apresenta como principal característica, inclusive? A necessidade de ordem e de uma autoridade central são as causas predominantes para a transformação do Estado medieval, que havia uma pluralidade de centros de poder, não é isso? Em um Estado moderno. Portanto, sua característica principal, ou seja, a característica principal do Estado moderno é a unidade, ou pelo menos a necessidade dessa unidade, ok? Senhores, existe unanimidade entre os autores ao determinar os elementos essenciais do Estado moderno? Ou a resposta não. Existem várias teorias aí que vão falar sobre quais são os elementos essenciais do Estado moderno. Uma primeira corrente considera que os elementos essenciais do Estado são somente a soberania e a territorialidade. Uma segunda corrente entende que os elementos seriam o território, o povo, o governo e o elemento relacionado com o poder, como a soberania. Existem outras correntes que falam também que é necessário, que são elementos do Estado, são elementos essenciais para caracterizar o Estado moderno. Por exemplo, território, o povo, o governo, soberania, a autoridade e a territorialidade. Existem outros que falam que é necessário somente além da territorialidade, também
a população e o governo e uma soberania. Existem várias correntes, na verdade, mas aqui nós nos prenderíamos a duas. Uma que considera como elementos essenciais do Estado tão somente a soberania e a territorialidade, e mais ainda, a que nós adotaríamos para os nossos estudos, que entende que os elementos seriam o território, o povo e o governo. E a soberania? Soberania a gente vai ver, inclusive, que faz parte, que está relacionado com o governo. Então, para nós, elementos aqui, para os nossos estudos, elementos do Estado, são 3, tá certo? 3, ou seja, o povo, o território e o governo, como nós passaríamos a estudar na nossa próxima videoaula aí, ok? Se você não cadastrou ainda seu e-mail no nosso site, faça isso, vai lá em professorrodrigoLagares.com.br, vai na área VIP, coloque o seu e-mail e aí você vai estar recebendo atualizações aí sobre os nossos conteúdos. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira videoaula. Comente aí ao lado. Se você estiver no YouTube, curta aqui embaixo o nosso canal. Se você estiver no nosso site, não é isso? Vai lá, comenta aí o que você achou da nossa videoaula. E eu espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima. Tchau!